E Jesus purifica o templo. Muito bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma leitura e mais uma conversa da palavra do Senhor. Mas antes, eu queria pedir aos irmãos, queria pedir que você se inscreva no nosso canal. Nossos amigos também, que se inscrevam no nosso canal, para que esse canal chegue a mais e mais pessoas. Também marque o sino das notificações. Dê o seu like. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 25, que diz assim: Estando próximo da Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa do meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: Que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isso? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Então, irmãos, nós lemos aqui esta palavra, que está no livro de João, o capítulo 2, do versículo 13. E esta palavra fala de Jesus voltando ali daquele casamento e entrando e descendo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, na verdade. Jerusalém ficava no monte, né? Ele subiu para Jerusalém, ele estava à beira-mar, subiu para Jerusalém, estando próximo da Páscoa dos judeus. Nós já falamos da Páscoa. A Páscoa era onde se lembrava do que Deus tinha feito ali no livro de Êxodo, quando ele tirou o povo hebreu das mãos do faraó, ali do Egito, da escravidão. Então, aquilo ficou conhecido como a Páscoa dos judeus, onde eles matavam o animal imaculado, limpo, sem defeito, e comiam da sua carne. Mas aqui, nesse momento, eles tinham que fazer a mesma coisa, tinham que lembrar deste dia, todos os dias de sua vida, e fazem isso ainda hoje, quando eles celebram a sua Páscoa. Então, Jesus, estando próximo da Páscoa dos judeus, subiu para Jerusalém, achou no templo, ele achou ali no templo pessoas que estavam o quê? Vendendo bois e ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Pessoas vendiam bois, ovelhas e pombas. O que quer dizer isso, meus irmãos? É que ali no livro de Levítico ficou dito pela lei de Moisés que quando uma pessoa cometia um pecado, ela deveria levar uma oferta pelo seu pecado. Mas ela trazia uma oferta do seu rebanho, a carregava ali por todo o arraial até chegar na tenda do sacrifício, onde ele entregava ali ao sumo sacerdote que fazia, aos sacerdotes e ao sumo sacerdote que fazia o sacrifício e o ritual, e naquele ritual o seu pecado era perdoado. Eles matavam aquele animal, queimavam sua carne.
Então, aquele sacrifício era perdoado quando aquela fumaça, aquele cheiro chegava às narinas do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, o que eles faziam? O que eles estavam fazendo? Eles já estavam vendendo o animal na porta do templo, na entrada do templo. Eles estavam vendendo o animal ali das dependências do templo. Estavam vendendo os bois, as pombas, as ovelhas, os bodes, todos os animais para sacrifício estavam sendo vendidos ali. E aquela prática era muito comum. Mas no real, o que eles tinham que fazer era trazer do seu próprio rebanho, trazer de sua própria, dos seus próprios animais, trazer um animal e carregar ele pelo meio da congregação para que todas as pessoas vissem que aquilo que você estava fazendo era um sacrifício por uma determinada situação que tinha cometido, ou até para abençoar a sua casa. Mas ele não queria mais ter que carregar aquele animal por toda a congregação, por toda a cidade, na verdade, na época de Jerusalém, na época de Jerusalém. Então, eles não queriam mais ter esse trabalho de carregar o animal, de vindo de suas casas e trazer o animal até a porta do templo. Então, houve uma facilitação para essas pessoas. As pessoas estavam ali vendendo, os judeus estavam vendendo os animais para que naquela hora ali você comprava um animal, entrava no local do sacrifício, entregava aquele animal para ser sacrificado. E a sujeira começa exatamente aí. Tem uma porta que se chama Porta das Ovelhas. Né? No templo havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. Mas naquela porta das ovelhas, onde as ovelhas entravam, naquele momento ali, a pessoa que levava o seu sacrifício não participava mais daquele ritual. E o que os sacerdotes faziam naquele momento era pegar os animais melhores, tiravam e voltavam com aquele animal pela porta das ovelhas e vendiam de volta para aqueles que revendiam os animais, para aqueles que iriam fazer o sacrifício, que iam comprar para fazer o sacrifício. Então, aqueles melhores animais, eles eram revendidos. E os animais feios, machucados, eram sacrificados. Ou seja, pegavam as coisas melhores e davam para o mundo de volta. E as coisas ruins entregavam para Deus. Isso é um grande ensinamento para nós hoje. Porque para Deus nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos dar as primícias para Deus. O que você tem de melhor você oferece para Deus. O que você tem de mais precioso você oferece para Deus. Quando você oferece para Deus primeiro, Deus cuida do resto de você. De todas as coisas que você necessita, Deus te dá em dobro todas as coisas que você dá em primícias para Ele. Se você doa o seu tempo, o seu melhor tempo, Deus te dá um tempo melhor, um tempo mais abundante, onde tudo vai dar certo. Se você doa para Deus os seus bens e doa para Deus as coisas que você tem, o melhor de você. Se você doa um bem onde você leva as pessoas para participarem de reuniões, ou você oferece para Deus o seu tempo como primícia. Quando você fala do amor dele como primícia, e depois você vai fazer aquilo que você tem que fazer, ao seu trabalho, no caso. Então, quando você dá as primícias para Deus, Deus te devolve o melhor. Mas aqueles homens, aqueles judeus, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo essa prática, e quando Jesus chegou ali, e estavam aqueles bois, aquelas ovelhas, aqueles pombos ali para sacrifício, ele fez um chicote de cordas, e começou a bater em todo mundo, chicotear todo mundo, lançou fora do templo, tirou todo mundo dali a pontapés. Jesus saiu expulsando todo mundo ali. Por quê? Porque eles estavam praticando atos ilícitos dentro
do templo do Senhor. E aqui vai ficar bem claro que o que Jesus está falando, templo do Senhor, somos nós, as pessoas. Quem eles estavam deturpando não eram paredes, irmãos. Amigos, não eram paredes, não eram 4 paredes, não era uma igreja, não era um templo, não era um local fechado. O que eles estavam deturpando eram as pessoas que iriam ali. Queriam fazer aquele ritual achando que estavam agradando a Deus. Mas, na verdade, estavam praticando atos que não são agradáveis a Deus. Quando você tenta burlar uma coisa, uma lei, por exemplo, você tenta facilitar a sua vida, você está burlando uma lei de homens, está indo contra os ensinamentos de Deus. Você precisa fazer as coisas agradáveis ao Senhor, para que o Senhor também se agrade de você. Porque Deus é com você, mas você precisa também ser com Ele. Você precisa estar com Ele também. Porque Deus te abençoa, mas você precisa dar o seu melhor. Então Jesus fez ali o chicote de corda e lançou fora os bois, as ovelhas, o dinheiro e os cambistas. E no que nós falamos de cambistas aqui é realmente isso que significa. As pessoas vendiam lugares, os melhores lugares no templo. Ficavam ali os cambistas vendendo lugares, vendendo posições. Guys, você está o primeiro da fila para entregar o seu animal. Está aqui o seu lugar, me dê o meu dinheiro. E voltava a fazer de novo, entrar no final da fila e tentar vender de novo outro lugar para que as pessoas mais importantes, mais ricas, não precisassem entrar em fila alguma ou não precisassem estar ali esperando para mostrar o seu sacrifício. Porque ali elas iam passar vergonha, dizer, olha, quem cometeu o pecado, está carregando um bode aqui, cometeu um pecado, vai entregar o bode para ser sacrificado, essa pessoa é um pecador. Então eles se preocupavam ali com a sua imagem. Os judeus não queriam passar por essa humilhação. Mas, queridos, uma coisa você tem que entender. Você pode se esconder de todo mundo, mas de Deus você não se esconde. Você pode se esconder de todas as pessoas no mundo, mas de Deus você não consegue se esconder. Você pode mudar de nome, mudar de cidade, mudar de trabalho. Você pode mudar até de fisionomia, mas de Deus você não consegue se esconder. Porque Deus, ele tem gravado não a sua fisionomia, ele tem gravado a sua alma. Ele tem gravado o seu espírito. A sua fisionomia é o que menos importa, porque isso, queridos, você vai perder. Com o tempo você vai envelhecer, com o tempo você vai morrer, com o tempo aquilo vai voltar a ser pó, porque depois que você morre, o seu corpo volta para o pó. Então o que Deus sabe, o que Deus conhece em você ali, mais do que qualquer outra pessoa, é a sua alma, é o seu espírito. Deus conhece você, Deus sabe quem você é. Jesus estava ali e virou a mesa dos cambistas e o seu dinheiro jogou fora. Virou tudo. E disse Jesus aos que vendiam, aos que eram cambistas, tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado. Estava falando de templo, meus irmãos. Ele não estava falando de igreja, ele não estava falando de paredes. Ele estava falando de nós, do nosso templo, do nosso corpo. Ele estava falando de cada um de nós. Vocês estão destruindo todas essas pessoas. Estão destruindo a imagem que elas têm com Deus. Vocês estão deturpando eles. Estão transformando eles em coisas que Deus não se agrada. Então, eles estavam ali. Jesus colocou todo mundo para fora. Não, quem vier aqui precisa estar preparado. Precisa estar com o coração limpo. Não pode estar deturpado, fazendo coisas ilícitas. Seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Realmente está escrito isso.
Está escrito na palavra que o zelo da casa do Senhor me consumirá. Quer dizer, se você se preocupar com templos e paredes, se você se preocupar com local fechado, o que nós chamamos de igreja, meus irmãos, somos nós. Uma reunião de pessoas é uma igreja. Não estou falando para ninguém deixar sua congregação, porque nós temos que congregar por estar entre os irmãos. Temos que comungar da união dos irmãos. Temos que nos unir para sermos um elo forte. Mas o que Deus estava falando, o que Jesus estava falando ali, era de uma igreja de pessoas. Não era de templo. A palavra do Senhor diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque Ele habita em você. Quando você vai numa igreja, à noite, está tudo escuro, você vai ali, não está o Espírito de Deus, não está pairando sobre o altar, nem nada. Está vazio. Você às vezes, hora de madrugada, você quer chegar na igreja de madrugada, 5 da manhã, e você vai orar, vai buscar a Deus. Mas o que Deus quer é que você entre no seu quarto, feche a porta do teu quarto, ora em secreto, e em secreto o Senhor vai te responder. É isso que Deus quer de você, que o seu templo, que a sua igreja aqui, esteja forte, fortalecido, que você esteja fortalecido. Então, Deus diz assim, Deus diz assim, tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa do meu pai no mercado? Vocês estão transformando essas pessoas em mercadores. Eles estão comprando. Eles não estão fazendo o seu melhor. Seus discípulos lembraram do que estava escrito. O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram, que sinal miraculoso nos mostras? Que prova que tens autoridade para fazer isso? Jesus deu uma resposta para eles. Os judeus ali ficaram irritados. Por que os judeus ficaram irritados? Porque tiraram ali a facilidade que eles tinham, chegar ali, comprar o seu animal, levar na porta do templo. Na porta do templo, eles tinham o seu lugar garantido pelos cambistas. Então eles tiraram dali. Jesus tirou todo mundo dali. Chutou as mesas. Lançou aquele chicote nas pessoas. Por quê? Porque a vara é para a costa do tolo. Está escrito. Jesus respondeu, destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Então isso deixa claro que Jesus não estava falando de templo feito por mãos humanas. Porque os judeus que estavam ali disseram, em 46 anos, este templo foi edificado. Tu levantarás em 3 dias. Mas que palhaçada é essa? Do que você está falando? Você está falando uma idiotice. Você está falando uma asneira. Meus irmãos, o que aqueles judeus estavam querendo dizer é que Jesus não sabia o que estava falando. Como ele ia levantar aquele templo? Como ele ia levantar aquele templo em 3 dias, se foi levantado em 46 anos? Ele disse, destrói esse templo aqui, que eu levantarei em 3 dias. Ele estava falando do templo, ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Porque eles viram que quando Jesus morreu na cruz, depois do 3º dia, ele ressurgiu. Destruíram aquele templo, mas ele ressurgiu de novo. Ele já não estava todo ensanguentado. Ele já não estava todo chicoteado. Ele deixou a marca das mãos para mostrar que era ele mesmo. Ele deixou o furo do seu lado para mostrar que era ele mesmo. Mas ele já não tinha as marcas. Ele já não estava desfigurado. Quando ele estava na cruz, ele estava totalmente desfigurado. Ele não tinha beleza nenhuma para que o admirassem.
Então ele disse, Jesus, quando ressurgiu dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele dissera, então creram na Escritura e nas palavras que ele tinha dito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que faziam e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque essas mesmas pessoas que creram estavam deturpadas, estavam fazendo coisas erradas, ilícitas, como essas aqui. Estavam comprando animais na porta do templo para dar como sacrifício. Aqueles animais ainda não eram sacrificados, muitos deles eram tirados pelos sacerdotes, eram revendidos como uma forma de lucro, e isso era um mercado. Mas Jesus repreendeu essas pessoas. As pessoas creram nele quando viram os milagres, começaram a crer nos seus sinais, mas Jesus não confiava nelas. Jesus não confiava nelas porque ele conhecia todos eles. Então, ele não necessitava de que alguém testificasse a respeito dele, porque ele sabia o que havia nos homens. E hoje, irmãos, você tem que merecer que Deus confie em você. Você tem que merecer que Jesus tenha confiança em você. Você tem que deixar as coisas ilícitas, deixar o pecado de lado, deixar as coisas de lado. Lembre-se, você é o templo. Deus habita em você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós sentimos a presença do Senhor no culto, quando nós sentimos a sua presença, é porque Deus está ali na vida das pessoas. Ele não está em paredes, ele não está naquela formação de paredes, de rochas. Porque aquilo, meus irmãos, aquilo vai ser destruído um dia. Aquilo vai acabar um dia. Inclusive, a sua vida, a sua própria vida, essa carne vai se desfazer, vai morrer, vai virar pó. Mas o templo do Espírito Santo, o teu interior, aquilo que segura, aquilo que faz o Senhor abençoar a sua vida, é a sua dedicação a Ele, é o seu amor a Ele, é a sua comunhão com Ele. Tenha comunhão com o Senhor, tenha comunhão com o seu Deus, porque Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai transformar a tua família, Ele vai te dar o melhor dessa terra. Você vai ter o melhor dessa terra e você vai ter um lugar no céu. Obedeça a sua palavra, a sua palavra, obedeça. Faça aquilo que o Senhor te mandar fazer. Se entregue a Ele. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Não deixa que as coisas ruins deste mundo te deturpem. Não deixe que as facilidades deste mundo te influenciem. Porque há facilidades em todos os lugares, em todas as situações. As pessoas facilitam por uma quantia, por um dinheiro. Não deixe que isso aconteça contigo. Aprenda a conviver com o Senhor, com a sua presença, com a sua unção. Deixa Ele te usar. Deixa Ele encher a tua vida. Deixa Ele encher o teu vaso. Você é um recipiente. O recipiente do Senhor está em você. Então cuida para ser também usado pelo Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia ricamente, em nome de Jesus.